Olá, bem-vindo ao primeiro Gin com o Mário, um espaço que se quer seja descontraído, informal, onde vamos abordar temas chatos como a contabilidade e a fiscalidade, mas tentando usar uma linguagem simples, não técnica e que seja compreensível para a maioria de vocês. O tema que vamos trazer hoje é a fiscalidade automóvel. É uma área que nos coloca muitas questões. O nosso artigo no nosso blog um grande sucesso, tem muitas consultas e queremos ajudar aqui a compreenderem um pouquinho mais sobre esta área, sobre este tema em concreto. E essencialmente as questões são sobre três grandes áreas, digamos assim. A primeira é a que é relacionada com o IVA e com a dedução do IVA dos veículos. A segunda é sobre que gasto é que é aceite fiscalmente e contabilisticamente dos veículos que são adquiridos para as empresas. E por último, a tributação autónoma, que também é aqui um bicho-papão que traz sempre muitas dúvidas e muitas questões. Começando pela questão do IVA, colocam-nos bastantes vezes as questões relacionadas com a dedução do IVA, veículos elétricos, se vale a pena, não vale a pena a aquisição de um veículo elétrico, e a nossa resposta sempre, enfim, depende da realidade da empresa, depende do enquadramento da empresa. Existem empresas em que o IVA não é dedutível e, portanto, esta benesse, digamos assim, esbate, o preço do veículo é o preço final, e existem empresas que têm IVA dedutível, portanto, e aí nesse caso já pode ser interessante e pode ser favorável à aquisição de um veículo elétrico. Existem limites, portanto, os veículos elétricos têm um limite de 62.500 euros para a dedução do IVA e temos também os híbridos plug-in que têm um limite de 50.000 euros a dedução do IVA. Primeira questão, mas eu posso deduzir o IVA, este valor é o valor final do carro, portanto os 62.500 euros, e usando até o exemplo dos veículos elétricos, este valor é o preço de venda final, o preço de venda ao público, ou é o valor sem o IVA? Este é o valor sem o IVA, ok? Portanto, o valor limite, portanto o valor que está estipulado como limite para ser enquadrável para a dedução é o valor sem o IVA, o valor base, digamos assim. Ok, muito bem, mas pergunta que também já nos colocaram algumas vezes, então e se eu tiver aqui um espetacular carro de 100.000 euros, um elétrico, eu vou pedir deduzir o IVA até aos 62.500 euros e só a diferença é que fica excluída de dedução, ou não posso de todo deduzir o IVA desse veículo? Não pode deduzir o IVA desse veículo, ok? O veículo, ao ultrapassar este valor, o Estado considerou que deixa de ser um estímulo aqui à economia verde e, portanto, o veículo passa a ser excluído o enquadramento para a dedução. E as mesmas regras também se aplicam aqui para os híbridos plug-in. Só chamar a atenção que os híbridos plug-in, para estarem também enquadráveis e elegíveis para esta questão do IVA, têm de cumprir alguns critérios ao nível da autonomia e ao nível das emissões de CO2. Portanto, os estudantes de automóveis sabem muito bem de cor estes limites, mas também só chamar a atenção para isso. Portanto, vale a pena ou não vale a pena? Depende de cada um de vocês e depende do enquadramento da vossa empresa. Existem outros veículos que possam ser dedutível o IVA? Sim, claro, dependendo da atividade da empresa, vamos poder ou não deduzir o IVA dos veículos que a empresa adquirir. Como regra geral, e mais uma vez, sem ter aqui grande rigor técnico, como regra geral, e naturalmente tem de ser aconselhado depois com o vosso contabilista, mas são excluídas a dedução do IVA a veículos ligeiros de passageiros, vamos lá, uma regra, uma forma genérica, e é possibilitada a dedução do IVA para veículos de mercadorias, sendo que a atividade da empresa tem de prever, ou tem de
de ser enquadrável com a utilização de um veículo de mercadorias, ok? Pronto, e nesse caso a dedução do IVA também pode ser, em alguns casos, possível. Em relação aqui ao IVA, penso que isto é a maior parte das dúvidas que nós vamos recebendo são aqui neste sentido. Segunda grande área é a questão das depreciações. As depreciações, o que é? São os gastos que são aceitos na empresa relativas a um veículo. Já muitas vezes acontece, e já nos aconteceu no passado, virem ter connosco e dizerem: Mário, eu estimo que vou ter lucro este ano, o que é que o Mário acha de eu comprar um carro agora no fim do ano, 20 mil euros, e vou abater esses 20 mil euros ao meu lucro? Isto é um raciocínio muito comum, mas que está absolutamente errado. Porquê? O que o Estado diz é: só posso aceitar como custo na minha empresa, ou como gasto na minha empresa, a proporção desse gasto que possa ser imputável àquele ano. O que é que isto quer dizer de uma forma muito simples? O que o Estado diz é: ok, eu adquiri um carro ou qualquer outro ativo, um computador, um telemóvel, seja o que for o outro ativo que eu compro, e o que o Estado diz é que, ok, tu compraste o veículo este ano, mas vais poder utilizá-lo ao longo dos anos. Portanto, esse gasto deve ser repartido pelos anos que os vais utilizar. E depois existem tabelas onde isto é definido, onde isto é regulamentado, onde são atribuídos os critérios objetivamente de dedução. No caso dos carros, o que o Estado diz é: ok, tu vais poder usar o carro durante 4 anos, o limite vai ser entre 4 e 8 anos, e portanto tu vais repartir o custo o gasto desse carro durante 4 anos. Portanto, vamos usar o exemplo do veículo dos 20 mil euros, eu em rigor só poderia usar 5 mil euros por ano. E ainda com um outro pormenor, que é: ok, mas se eu adquirir o carro este ano, em dezembro, desses 5 mil euros, eu em teoria também só deveria deduzir 1/12, portanto, porque só utilizei durante um mês, desses 5 mil euros que seriam aceitos este ano, ok? Portanto, isto é uma dúvida muito recorrente. As pessoas têm a ideia que fazendo um investimento no final do ano podem abater diretamente ao lucro, e não é verdade. Portanto, não é assim que pode ser contabilizado. E em relação aos veículos ainda temos aqui um outro pormenor, que é o limite do que é aceite fiscalmente como gasto. Portanto, existe um limite que foi atribuído de 25 mil euros. Portanto, nesse caso, tudo o que for acima desse valor não é fiscalmente aceito. O que é que isto quer dizer? O Estado atribuiu aqui um limite do que considera um valor razoável aos olhos do Estado, que possa ser colocado no ativo da empresa e ser 100% deduzido. A amortização, a depreciação. O que é que isto quer dizer? Se eu adquirir um carro de 50 mil euros, temos aqui metade do valor que não é fiscalmente aceito. Okay? Vamos trazer aqui mais uma vez à conversa os veículos elétricos e os híbridos plug-in. Então, e em relação aos veículos elétricos e aos veículos híbridos plug-in? Bom, aqui mais uma vez temos aqui uma grande vantagem, que é este limite é bastante superior, ou seja, no caso dos veículos elétricos vamos para os tais 62.500 euros e no caso dos veículos híbridos plug-in vamos para os 50 mil euros como limite. Portanto, como veem, basta ser um híbrido plug-in para termos logo o dobro de valor que vamos poder depreciar e ser aceito fiscalmente essa depreciação. Porque temos sempre aqui esta diferença entre o que é o aceito fiscalmente e o que é o contabilístico, mas isso vamos deixar para outro dia, que também é uma dúvida bastante recorrente e que nos colocam bastantes vezes. Portanto, em relação aqui às depreciações, basicamente também, e de uma forma, mais uma vez, genérica, uma forma abrangente e usando uma linguagem simples, é isto que acontece. Por último, temos aqui o tema da tributação autónoma, que então isso ainda é uma área bem mais
complicada de explicar e de abordar essencialmente com os nossos clientes. O que é a tributação autónoma? Isto é um imposto, na base do IRC, mas é um imposto, chamemos-lhe assim, para tributar as despesas com veículos ligeiros de passageiros. Okay? O que o Estado disse foi, isto já havia há muitos anos, esta correção era feita na modelo 22, não interessa agora aqui para o caso, e o que aconteceu foi a autoridade tributária mudou a forma de penalizar a aquisição de veículos de mercadoria, de passageiros, para esta tributação autónoma. O que o Estado disse é, ok, se comprares, isto temos 3 intervalos, se comprares um veículo até 27.500 euros e for um veículo ligeiro de passageiros, vais ter de pagar sobre os gastos relativos a esse veículo 10% de imposto. Ou seja, independentemente da empresa ter lucro ou não, paga sempre 10% de imposto sobre as despesas relativas a um veículo com valor inferior a 27.500 euros. Bom, isto agora que tende a piorar, que é, se o veículo for entre os 27.500 e os 35.000 euros, este valor sobe para 27,5%. Portanto, imaginem, um veículo de 30.000 euros já cai neste intervalo. E então isto fica um filme de terror quando subimos acima dos 35.000 euros. Portanto, um veículo que custa 40, 50.000 euros tem uma tributação autónoma de 35% para veículos ligeiros de passageiros. Isto é uma coisa assustadora. Portanto, estamos a dizer que um veículo que custe 50.000 euros vai pagar de imposto 35% sobre as depreciações que vão sendo consideradas anualmente, mas no bolo do veículo, quando contabilizarmos todos os anos das depreciações, o carro vai-nos custar mais 35%. Isto é uma conta muito simples de se fazer, porque se acumularmos o imposto que fomos pago anualmente sobre as depreciações que foram feitas, quer dizer que vamos ter aqui um custo de mais 35% naquele veículo. Há formas de contornar isto, enfim, depois, mais uma vez, a sugestão é que falem com os vossos contabilistas. E mais uma vez, vamos voltar a trazer os veículos elétricos aqui para a conversa. Então, e em relação aos veículos elétricos, há aqui alguma diferença na tributação autónoma? Sim, há uma diferença e é uma diferença muito grande. Os veículos elétricos não têm tributação autónoma. Isto é realmente um incentivo fiscal brutal. Portanto, um veículo elétrico, que seja um Tesla, custa acima de 50.000 euros e tem zero de tributação autónoma. Portanto, isto aqui realmente é um estímulo à ecologia, a veículos ecologicamente mais responsáveis, um estímulo brutal. Existem também diferenças para os veículos híbridos plug-in, que têm essencialmente metade da taxa, portanto, no último escalão dos 35 dos ligeiros passageiros passa para 17,5, na taxa intermédia dos 27,5 passa para 10 e no primeiro escalão até aos 27.500 euros, se for um híbrido plug-in, em vez dos 10%, o híbrido plug-in tem só 5% de tributação autónoma. Portanto, também ainda assim não tem um benefício tão grande como os totalmente elétricos, não é? Os 100% elétricos, mas tem ainda assim aqui uma redução substancial da tributação autónoma. Porque, como eu disse, muitas vezes é difícil explicar qual é a lógica deste imposto. Enfim, é uma penalização pelas empresas adquirirem veículos ligeiros de passageiros, que no caso da empresa ter prejuízo, ainda é agravada em 10 pontos percentuais. Portanto, este agravamento foi suspenso agora durante estes anos da pandemia, mas em regra geral tem este agravamento no caso da empresa ter prejuízo. E pronto, de uma forma geral, são estas as questões que nos colocam relativamente à fiscalidade automóvel. Convido-vos a ler o nosso artigo no blog, que é um sucesso, para esclarecerem alguma dúvida com que tenham ainda assim ficado, ou então também contactarem-nos pelos canais normais. Como eu disse, espero que tenham gostado.
e conto ver-vos então no próximo Gin com o Mário. Até à próxima.